Fala, Doc, beleza? Aqui é a Lari e a partir de hoje eu assumo junto com a Gi as lives de terça-feira sobre ciclo básico, como eu falei pra vocês nos stories. Então, hoje a gente vai fazer 10 questõezinhas sobre a histologia das cartilagens, tá bom? Vamos lá? O pessoal tá entrando. Oi, gente! Então vamos lá, Doc. Quais as células que sintetizam a matriz extracelular das cartilagens? Letra A, condrócitos. Letra B, condroblastos. Letra C, fibroblastos. E letra D, células do pericôndrio. Vamos lá. O que vocês me dizem? Dá um tempinho para vocês pensarem. Então, vamos lá, pensar. A gente tem que pensar que são células que tem ali, nesse meio do tecido, né, que forma a cartilagem. E algumas delas sintetizam mais matriz que as outras, e é essa que a gente procura nessa resposta. Muita gente entrando. Vamos lá, começar a pensar. Os condrócitos e os condroblastos são células que a gente sempre pensa quando fala de cartilagem, né? Porque tudo que tem o nome condro, a gente lembra cartilagem. E se a gente pensar em fibroblastos, também existem. Só que eles produzem matriz extracelular, mas não nas cartilagens. Então, a gente já pode começar a pensar assim. Talvez essa não seja a resposta certa. Por quê? Porque eles produzem cartilagem no tecido conjuntivo propriamente dito. Então, é legal da plataforma, eu adoro isso, que a gente pode ir riscando as respostas que a gente quer eliminar. Vamos ver. Muita gente entrando. Vão colocando ali, galera, o que vocês acham que pode ser a resposta. Aí, as células do pericôndrio. Gente, não, pericôndrio, Doc, é um tecido que fica, umas células que ficam mais circundando a cartilagem, né? E eles fazem mais a parte de nutrição, assim, não é tanto essa síntese de matriz extracelular. Então, a gente já pode também riscar. Aqui, 00 Med falou que a letra B, condroblastos. Muito bem, Doc, acertou, é essa mesmo. A gente botar, vai vir que tá certa. E ali, bastante gente acertou também essa questão, tá certa. Eles sintetizam matriz extracelular que fica entre os grupos exógenos, que são aqueles grupos que formam a cartilagem. Alguém sabe o nome dessa matriz? Ah, tá aparecendo ali, né? Mas enfim. Os condrócitos, a resposta tá errada. Por quê, Doc? Porque eles até sintetizam um pouco de matriz extracelular, mas é a matriz extracelular que fica só ao redor dos grupos exógenos. E a gente tá querendo a que mais produz, né? Então, se a gente vir ver aqui na imagem, ó. Aqui estão os grupos exógenos, a matriz territorial, que é a produzida, né, por esses grupos exógenos, por esses condrócitos, e a matriz interterritorial é produzida pelos condroblastos. Na outra imagem, se a gente olhar, Doc, aparece aqui os condroblastos, ó. O pericôndrio, que é o tecido que eu falei para vocês que ajuda a nutrir a cartilagem, e aqui uns pontinhos bem pequenininhos que são os condroblastos que fazem parte dessa matriz interterritorial. Beleza? A Gi também colocou que é a letra B. Parabéns, Gi, é isso mesmo. É isso, alguma dúvida vocês colocam aí no chat. Vamos lá, 2. Quais as células que formam os grupos exógenos das cartilagens? Ó, a gente acabou de ver esses grupos exógenos, eu acho que eu falei, hein? Então, A, fibroblastos, B, condroblastos, C, condrócitos ou D, osteócitos. E aí? Bom, acho que a mais óbvia, assim, que a gente pode já arriscar são os osteócitos, né? Por quê? Porque ósteo lembra osso, então não tem a ver com a cartilagem que a gente tá falando, né? Então, já tiramos essa. Que mais? Fibroblastos. Também falamos, né? Ele produz matriz extracelular, mas no TCPD. Então, também não é.
E os condroblastos, a gente acabou de ver, né, gente? Né, Doc? Que eles fazem mais parte dessa periferia ali da cartilagem e acabam produzindo a matriz interterritorial. Só que a gente pode acontecer a confusão porque eles vão ainda se tornar condrócitos, mas não são eles que formam os grupos exógenos. Quem formam os grupos exógenos são os condrócitos. E aqui tá essa formação dos grupos exógenos. Os condroblastos, como eu falei, eles modificam-se para condrócitos. E aqui a imagem eu não consigo mostrar nesse formato, mas depois embaixo ele aparece, né? Que formam os grupos exógenos. Aqui algumas pessoas colocaram condroblastos, mas não, são os condrócitos. Beleza? Então vamos lá. 3, Doc. Já que as cartilagens são avasculares, como que ocorre a nutrição e oxigenação desses tecidos? Então, se a gente pensar que elas também não têm essa circulação, não são vascularizadas, antes da gente ir para as respostas, como vocês acham que é essa cicatrização quando ocorre uma lesão numa cartilagem? Ela é rápida ou ela é mais lenta? Bom a gente sempre pensar nisso, né? Quando a gente vai botar, sei lá, um piercing, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Ele quer saber como que ocorre essa nutrição. As cartilagens não precisam ser nutridas nem oxigenadas. Letra B, pelo pericôndrio. Letra C, pelo periósteo. Ou D, nenhuma das anteriores. É outra estrutura que faz essa nutrição. Então, as cartilagens são feitas de células. Células têm metabolismo e para isso elas precisam de nutrientes, né, gente? Então, aqui que a gente já pode pensar que não tá certa. Se tem células, tem vida, precisa de nutrientes. Então, tá errada. Vamos lá, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Bastante gente entrando. Tá. É o periósteo, ele tá dizendo na letra C, que é o que faz a nutrição. De novo, periósteo, ósteo, lembra osso. Então, não tem a ver com cartilagem. Você pode eliminar. Agora, ou não é o pericôndrio, ou é outra coisa. Ou é o pericôndrio, ou é outra coisa. Como eu já falei na número 1, que o pericôndrio é aquele tecido que fica mais perto da cartilagem, é ele o responsável por fazer essa nutrição. Aqui. Dá pra ver que as questões seguem, né, uma ordem um pouco mais lógica, assim, de pensamento. E a gente vai passando por tudo que a gente tem que saber de cartilagens. Então, aqui, pericôndrio é um tecido conjuntivo que reveste as cartilagens, sendo responsável pela nutrição e oxigenação das células cartilagíneas. Se a gente for aqui na número 1, ó, vou mostrar de novo para vocês. Aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, essa parte. Tudo isso é o pericôndrio, que é responsável por fazer a nutrição dessas células aqui, porque elas não têm vasos, né? Se a gente for ver, não tem vasos. Beleza? Bom, no começo dessa questão eu fiz uma pergunta para vocês. Como elas não têm vasos, a cicatrização ocorre de forma lenta ou rápida? Lenta, né, gente? Então tá. Vamos para a próxima. Aqui. É isso. Bom, qual é o nome da região onde as células, por ação de um hormônio de crescimento, sofrem mitoses, formando pilhas celulares? Letra A, zona hipertrófica. B, zona de repouso. C, zona de calcificação. D, zona de cartilagem seriada. Aqui a gente entra mais naquele processo de que as cartilagens acabam formando ossos em alguns momentos da nossa vida, por exemplo, na vida intrauterina e enquanto a gente está crescendo também. E alguém poderia me dizer como que é o nome desse tipo de ossificação, que a partir de um molde de cartilagem a gente acaba formando um novo osso?
Por favor, gente, interajam ali no chat. Conversem comigo. Bom, esse processo vai acontecendo e a cartilagem vai passando por etapas até realmente se ossificar. Então, como é que acontece? Primeiro vamos pensar nas alternativas, né? Se a gente estivesse na hora de uma prova, o que a gente pensaria? Bom, aqui tá falando que tem hormônio de crescimento, que sofre mitoses. Isso não parece ser zona de repouso, né? Por quê? Porque repouso é uma coisa parada, assim, então, não. É uma que a gente já pode eliminar. Depois, zona de calcificação. Se pensarmos um pouquinho, Doc, zona de calcificação seria a região em que essa cartilagem já tá virando osso. Então, talvez também seria uma que a gente pode tirar. E aí sempre fica a dúvida, zona hipertrófica ou zona de cartilagem seriada? Bom, uma sucede à outra, só que o que macete que eu faço para lembrar? Zona hipertrófica, eu lembro de hipertrofia, de academia, que a gente vai para ganhar músculo, para ganhar volume. Então, como nessa região as células acabam ganhando mais citoplasma, então elas acabam crescendo em tamanho, não tanto em número. Então, não é essa. Como elas sofrem várias mitoses, é a zona de cartilagem seriada. Ó, muita gente fica em dúvida entre essas duas, ó. Muita gente coloca como sendo de zona hipertrófica. Não, Doc, lembra disso, lembra da hipertrofia da academia. Então, aqui a imagem, ó. Aqui é o osso da epífise, aqui é uma região onde tem cartilagem e aqui tem mais uma zona de calcificação. Aqui tem a zona da cartilagem que tá em repouso, que ela tá na dela, tranquila. Depois vem a zona de cartilagem seriada, que é onde sofre a ação dos hormônios de crescimento, e ela acaba sofrendo mitose. Aí depois ela ganha massa, sofre apoptose também, algumas, e começa a ser calcificada e vira osso. É isso, processo simples. E eu perguntei antes, ninguém colocou, mas o nome desse processo em que ocorre, né, a transformação da cartilagem em osso é a ossificação endocondral. Sobre as cartilagens, agora assinale a alternativa correta. A cartilagem hialina é rígida e bem vascularizada. Será que tá certo? Letra B. É nutrida pelo periósteo. C. As células desse tecido são os condroblastos e os condrócitos. D. A matriz cartilaginosa possui como glicoproteína característica o agrecan. O que vocês acham? Essa é uma questãozinha assim que, dependendo por onde a gente vai analisar, ela pode ser mais fácil ou mais difícil. Por quê? Porque se a gente começa analisando por essa letra D, é meio decoreba, né, Doc? Saber se essa glicoproteína é realmente a mais abundante, se é a mais característica. Mas vamos então começar por aquilo que é mais fácil. A cartilagem hialina é rígida e bem vascularizada. Você pode até não saber se é rígida, mas bem vascularizada? Não. Ela não é rígida e não é bem vascularizada. Ela é avascular e é maleável. B. Nutrida pelo periósteo. E aí? Periósteo. Ósteo. A gente lembra o quê? Osso, né, Doc? Então, não é. Peri, perto. Ósteo, osso. Perto do osso. Não, tá perto da cartilagem. Que a gente viu antes, né, inclusive, que é o pericôndrio. Bom, as células deste tecido são os condroblastos e os condrócitos. Parece ser uma boa alternativa. D. A matriz cartilaginosa possui como glicoproteína característica o agrecan. E tá errada. Tá errada e é decorebinha, gente, Doc. Mas como a gente teria certeza, um professor meu uma vez falou, a gente pode não saber tudo, mas a gente sabe muito. E a gente sabe que condroblastos e condrócitos são as células características do tecido cartilaginoso. Então, a gente vai na fé e coloca que essa é a correta. E parabéns, a gente acertou.
Aqui tá errado, por quê? Porque o agrecan é uma proteoglicana em maior quantidade. Tá escrito aqui, feita de condroitin sulfato mais proteína. E a glicoproteína característica é a condronectina. Lembra, tudo que tem esse condro lembra cartilagem. Então, é ela que faz a ligação entre as moléculas da matriz cartilaginosa. É decorar isso aí. Mas até agora tudo a gente consegue lembrar e associar, né, Doc? Beleza. Vamos para... Ai, Noemi, eu saí sem querer. Você perguntou se é nutrida de alguma outra forma. Eu acho que tinha um começo da sua questão antes que eu não peguei. Se você puder escrever de novo. A nutrição da cartilagem é feita pelo pericôndrio. Aqui, ó. Por difusão através da matriz. Ele é vascularizado, esse pericôndrio. Aqui chega nutrientes, oxigênio e tudo mais. E por difusão, chega nas células. Então, se você puder escrever, porque eu saí sem querer. Eu fico olhando aqui, tem um delayzinho, tá, gente? Entre o que eu falo e o que eu leio aqui. É isso? Ah, então tá bom. Mas tem uma forma de cartilagem que não tem pericôndrio. E daqui a pouco vai vir uma questão sobre isso. E daí a gente fala mais sobre essa coisa de nutrição dessas cartilagens, beleza? Sobre a cartilagem do tipo hialina, assinale a alternativa correta. Ela está presente na sínfise pubiana. B. Não sofre calcificação. C. Apresenta fibrilas de colágeno do tipo 2 e fibras elásticas em sua matriz. Ou D. Apresenta fibrilas de colágeno tipo 2 em sua matriz. Tá, era isso que eu falei. Então tá, obrigada por participar. E que bom que resolvemos. Ok, vamos lá. Cartilagem hialina, Doc. Hialina, onde é que a gente tem cartilagem hialina? O que vocês me dizem? Então aí algumas... Falam aí no chat pra mim. Onde que tem cartilagem hialina? Que a gente vai começar a pensar. Está presente na sínfise pubiana? Será? Agora que eu perguntei pra vocês, vamos deixar essa por último. Não sofre calcificação. Vocês lembram que eu acabei de falar sobre o processo de ossificação endocondral? Então, ele meio que acontece através de moldes de cartilagem hialina. Então, essa aqui já é uma que a gente pode tirar. Que mais? Aqui, apresenta fibrilas de colágeno do tipo 2 e fibras elásticas em sua matriz. Ou a D, apresenta fibrilas de colágeno tipo 2 em sua matriz. As duas falam de colágeno tipo 2. Já é uma coisa que faz a gente pensar numa questão, né? Tipo, quando tem duas alternativas assim falando mais ou menos da mesma coisa. Então, aqui, Naime falou traqueia. Boa, isso, tá presente na traqueia. Na sínfise pubiana não tá presente cartilagem do tipo hialina. Por quê? Porque a gente tem que pensar que são dois ossos, né? Digamos assim, que vão se juntar através de uma articulação. Então, ele não pode ser uma cartilagem tão fraquinha, assim, quanto a hialina é. Por quê? Porque precisa ser mais forte para manter esse osso junto. Daí é uma cartilagem do tipo fibrosa, fibrocartilagem. Então, essa a gente também tira. Então, a gente fica entre duas. Tem fibrilas de colágeno, com certeza, porque tá nas duas. Mas e aí? Tem fibras elásticas? E a resposta é não, não tem fibrilas elásticas. Por quê? Porque quem tem fibras elásticas é a cartilagem elástica, que tá no pavilhão da orelha, que tá no epiglote, enfim. Só que o que a gente pode pensar, então, de um macete, por exemplo? Eu pensei e eu criei para mim que hialina tem dois Is. Então, é o colágeno do tipo 2, II. Entenderam? Não sei, minha cabeça funciona de formas interessantes. Então, apresenta fibrilas de colágeno do tipo 2 em sua matriz. E outra coisa, todos os tipos de cartilagem vão ter colágeno do tipo... Todos os tipos de cartilagem vão ter colágeno do tipo 2. O que vai mudar é, por exemplo, a elástica vai ter também fibras elásticas na matriz. Certo, Doc?
7. Vamos lá? Deixa eu tomar uma aguinha. Vamos lá. Sobre as cartilagens elásticas, agora sobre as elásticas, ó, acabamos de falar. Ele quer a correta. Apresenta condrócitos enfileirados no meio da matriz. B, possui pericôndrio. C, está presente no disco epifisário. Ou D, apresenta fibras de colágeno tipo 1 em sua matriz. O que vocês me dizem? Está presente no disco epifisário. Vamos começar pela C. Não sei. Quis. Por quê? Porque a gente estava falando antes da cartilagem que forma, que está presente no disco epifisário, que não é a elástica, que é qual? A hialina. Então, a gente já pode tirar essa. Apresenta fibras de colágeno do tipo 1 em sua matriz. Tá errado. Lembra do macete? Então, ele vale aí pra cá também, porque vamos fazer assim, a gente começa pensando na hialina. Hialina tem 2 Is, então é colágeno do tipo 2. Aí a gente vai lembrar que tem colágeno do tipo 2 em todas. Mas o que muda é o quê? Que a hialina só tem tipo 2, e a elástica tem tipo 2 e tem fibras elásticas também. Então, não é do tipo 1. Ops! Ai, botei errado. Era pra ter fechado. Enfim. Foi mal, gente. Acontece. Tudo bem, vamos lá. Agora já apareceu aqui que a correta aqui possui pericôndrio. Por que tem essa alternativa? Porque nem todas têm pericôndrio. Como a gente viu que a hialina tem pericôndrio e a elástica tem pericôndrio, só sobra a fibrocartilagem. Então, a fibrocartilagem não tem pericôndrio. E essa é sempre uma pegadinha, às vezes. Bom, apresenta condrócitos enfileirados no meio da matriz, também tá errada. Por quê? Porque quem apresenta é a fibrocartilagem, é uma característica dela. Ai, tava tão lindinho, né? Tudo verdinho, agora ficou um vermelho. Mas a gente acertou, a gente ia acertar. Agora, sobre fibrocartilagens, o legal do site é que é isso, ó, vai passando por tudo. E é uma linha de pensamento que te faz revisar tudo que tu precisa, fácil, rápido. Ó, deu 20 minutos até agora a nossa revisão. Pra véspera de prova, perfeito, né, gente? Ó, sobre fibrocartilagens, Doc, ele quer a correta. São as menos resistentes a tensões e forças exercidas sobre elas. B. Estão presentes nos discos intervertebrais. C. Apresentam pericôndrio. Ou D. Apresentam fibras de colágeno do tipo 1 e fibras elásticas na sua matriz. E aí, ó, de novo falando sobre fibras de colágeno. O que vocês me dizem? São as menos resistentes a tensões e forças exercidas sobre elas? Lembra que lá na outra a gente falou que ela está presente na sínfise púbica porque ela é muito forte? Então essa também já podemos eliminar, Doc. Apresenta pericôndrio. A gente acabou de falar sobre isso, que ela não apresenta pericôndrio. Vamos ver. O que vocês acham? Por onde que ela é nutrida, então, se ela não tem pericôndrio e é avascular também? Coloquem aí. O que vocês acham? Apresenta fibras de colágeno do tipo 1 e fibras elásticas na sua matriz. Então, lembra do macete. Tem que ter fibra de colágeno do tipo 2, e ela tem. Só que ela também tem do tipo 1. O que faz essa alternativa ser errada é que fala que tem fibras elásticas. Não, quem tem fibras elásticas é a cartilagem elástica. Então, isso faz com que esteja incorreta. Então, a B está correta, está presente nos discos intervertebrais. Muito bem. Fibrocartilagem está presente nos discos intervertebrais, na sínfise pubiana e nos pontos em que ligamentos e tendões se inserem nos ossos. Vejam, docs, só nos pontos em que precisa de um pouco mais de força, um pouco mais de resistência. Por isso que elas são mais resistentes a tensões e forças exercidas sobre elas. Perfeito? Bom, eu perguntei para vocês, né, como que era então essa nutrição dela, já que não tem pericôndrio. Ó, aqui fala que ela não apresenta pericôndrio. Elas são nutridas quando elas estão em articulações sinoviais
pelo líquido sinovial, ou se elas estão, tipo, no disco intercalar, elas são nutridas pelo centro pulposo. Na sínfise pubiana, se alguém quiser, eu posso mandar alguns papers que falam sobre como que se dá essa nutrição, que é um pouquinho diferente, beleza? Então tá. Acho que era isso nessa questão, né, Docs? 9, estamos quase no fim. Agora uma diferente, ó, de verdadeiro e falso. Eu adoro de verdadeiro e falso, porque a gente consegue fazer muito, muito mais fácil, eu acho. Então vamos lá. Sempre tem uma dica assim, né, que a gente consegue matar. Primeiro, as cartilagens são avasculares. Já falamos disso bastante. A matriz das cartilagens elásticas apresenta fibrilas de colágeno tipo 2 e fibrilas elásticas. Nas fibrocartilagens não há condrócitos. Os condroblastos localizam-se no interior dos grupos exógenos. Tudo isso a gente já falou e tá aqui para reforçar, porque é muito importante saber desses pontos, os pontos principais dessa matéria sobre cartilagens. Então, vamos pela primeira. As cartilagens são avasculares. Correta, Doc. Essa é uma característica que a gente não pode esquecer sobre cartilagens. Então, ela é verdadeira. E é nesse momento que a gente corre para as alternativas e risca aquelas que têm falso como primeiro. Que não pode ser. Beleza. Segunda. A matriz das cartilagens elásticas apresenta fibrilas de colágeno tipo 2 e fibrilas elásticas. Lembra do macete? A hialina, 2Is, então é colágeno tipo 2. Então, todas têm colágeno do tipo 2. O que muda? A hialina só tem 2. A fibrocartilagem tem 1 e 2. E as elásticas, como o nome diz, também tem elásticas. Então, essa também é verdadeira. Mas isso não ajuda muito a achar a alternativa correta. Por quê? Porque as duas aqui estão como verdadeiras, né? A gente já sabia que seria verdadeira. Agora, vamos lá. Nas fibrocartilagens não há condrócitos. Será? Vamos para a próxima. Os condroblastos localizam-se no interior dos grupos exógenos. Não. Quem está no interior dos grupos exógenos são os condrócitos. Os condroblastos ficam mais na periferia, produzindo matriz extracelular, matriz interterritorial. Então, é falsa. Então, se a gente olha aqui, as duas também são falsas. Só para dar um pouquinho mais de emoção. Vamos dizer que a gente não sabia, né? A única que a gente não sabia era a terceira. E aí? E agora? Verdadeira ou falsa? Nas fibrocartilagens não há condrócitos. Errado, gente. O que não tem em fibrocartilagem é pericôndrio. Condrócito tem em todas, porque é a célula característica. Condrócito e condroblasto tem todas. Então, falsa. Ficou como VVFF. Aqui, vamos riscar essa. E a C está correta. Muito bem. Desculpa. 10. Qual que é a principal diferença entre a matriz territorial e a interterritorial? Lembra, a gente começou essa live falando delas, quem que produzia, tudo mais. Vamos ver agora as alternativas. Luan, agora que chegou a tua resposta. Muito bem, acertou. Luan, né? Luan Marques. Acertou, é isso mesmo, VVFF. Qual a principal diferença matriz territorial e interterritorial? Matriz territorial possui fibras elásticas e a matriz interterritorial não. A matriz territorial é produzida pelos condrócitos e a matriz territorial é produzida pelos condroblastos. C. A matriz interterritorial é produzida pelos condroblastos, enquanto que a matriz territorial é produzida pelos condrócitos. Então, B e C, uma é o inverso da outra. Ou D, nenhuma das anteriores, está tudo errado. Lembrando, ele quer a correta. Quer a correta não, né? Quer saber qual que é a principal diferença. Então, qual que é a principal diferença entre matriz territorial e interterritorial? Quando tem, assim, duas alternativas, a gente já acende um alerta, né? Que possivelmente é uma das duas que está correta. Então, vamos analisar a letra A.
A matriz territorial possui fibras elásticas e a matriz interterritorial não. Tá errada, Doc. Por quê? Porque as duas têm a mesma composição. O que faz mudar um pouquinho é que a territorial é um pouquinho mais escura e a interterritorial é um pouquinho mais clara. Tem essa diferença que poderia fazer a gente pensar que estaria correta, mas não, elas têm a mesma composição, só que em proporções diferentes. Ó, deixa eu ver aqui. Eu anotei porque também tem que lembrar, né, gente? Territorial tem um pouquinho mais de proteoglicanas e a interterritorial tem um pouquinho mais de colágeno, que faz ter aquela diferença de cor, né? A territorial é um pouquinho mais basófila. Então, a gente já pode tirar essa como que está errada. Então, vamos lá. A matriz interterritorial é produzida pelos condrócitos e a matriz territorial é produzida pelos condroblastos. Ou ao contrário, a interterritorial é produzida pelos condroblastos e a territorial pelos condrócitos. O que vocês dizem? Lá na primeira questão a gente falou disso. Dá um tempinho. Ou pode ser que as duas também sejam erradas, né? Vai que é outra coisa que produz essas matrizes. Não, tem uma delas que tá correta. Que é o quê? A matriz interterritorial é produzida pelos condroblastos, que estão mais longe, lembram, na periferia, eles produzem a matriz que fica no meio dos grupos isógenos, e a territorial é produzida pelos condrócitos. Lembra que eles estão nos grupos isógenos, eles produzem a territorial, que está em volta deles, bem pertinho, no território deles. Então, a correta é a letra C. Muito bem, arrasamos. E aqui mostra, né? Matriz territorial nessa parte, condrócitos, matriz interterritorial, enfim. E era isso, terminamos nossas 10 questões. Tempinho muito bom. Aqui marca o tempo também que a gente leva para fazer em cada questão, que é bem legal quando a gente está fazendo alguma coisa em forma de simulado, por exemplo, quer testar tempo de prova, bem legal. E também marca na plataforma se ela é uma questão fácil, média ou intermediária, né? Média ou difícil. E essa era uma questão intermediária, porque tem que lembrar bastante detalhezinho, né? E perfeito, aqui daí vem um relatório. Como a gente marcou uma incorreta, sem querer ficou marcadinho 90%, mas no nosso coração nós acertamos todas, né? Tempo médio de resposta. E era isso, docs. E, bom, espero que tenham gostado da live. A partir de agora eu vou aparecer mais por aqui, então toda terça nós temos encontro marcado para falar um pouquinho de questões sobre o ciclo básico. E eu aceito de coração todas as indicações que vocês me derem, se vocês quiserem algum tema específico, se quiserem que a gente mude de formato, de fazer questões, não sei, como vocês acharem melhores. Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem colocando ali no chat. E lembrando que na quinta-feira tem live do Furlan com o ciclo clínico. Ciclo clínico. Difícil falar isso. Então vai lá, ciclo clínico. E nas terças comigo, gente, sempre às 8 horas, beleza? Dicas, sugestões. Se gostaram, se não gostaram, o que eu posso melhorar também. Minha primeira live. Tava um pouquinho nervosa, mas eu acho que deu tudo certo, né? Se vocês não tiverem nada mais pra colocar, eu vou encerrar a live por aqui. E nos encontramos na terça que vem. Ai, foi ótimo. Oi, Thay. Obrigada. Obrigada pela companhia. Espero que da próxima vez vocês interajam mais comigo, tá? Eu fiz sozinha, quase. Quero vocês conversando comigo. Não precisa ter vergonha de responder errado. Eu participava, sempre respondi errado. Lamarques, obrigada, gente. Deixem sugestões de verdade. Eu quero muito fazer da forma que vocês mais gostarem. Obrigada de coração todo mundo que assistiu. E até terça que vem, então. Tchau, Doc!